Se você assistiu o último vídeo do canal, você sabe que eu tô aqui em Lisboa, em Portugal, e essas últimas semanas na Europa estão me trazendo muitas lembranças da época que eu morava na Espanha. Fiz um ano de intercâmbio na Universidade de Granada em 2013 e foi uma experiência muito incrível pra mim, e por isso eu resolvi fazer um vídeo pra vocês contando sobre isso, um pouco sobre a minha experiência, falando sobre a cidade, sobre a universidade, sobre as coisas que eu fiz lá. Por sinal, é um vídeo que vocês pedem bastante, eu nunca fiz um vídeo sobre isso, mas a Camila sim fez um vídeo sobre a Universidade de Granada. Se você ainda não viu, recomendo que veja porque é um dos meus vídeos favoritos aqui no canal. É aquele tipo de vídeo que dá vontade de eu voltar pra Granada pra fazer um master, alguma coisa, porque realmente a cidade é incrível, é maravilhosa. E eu só tenho coisas boas pra falar da cidade e da universidade. Mas antes eu vou falar com vocês sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é o Cambly. Já já vocês vão entender por que eu tô falando sobre inglês num vídeo de Granada. Se você ainda não conhece o Cambly é uma plataforma onde você consegue ter aulas particulares de inglês online com professores nativos de diferentes países, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Irlanda, vários países diferentes. As aulas são de nível básico até avançado. Eu normalmente faço conversação porque eu quero manter o nível de inglês que eu já tenho, mas você, se você é básico, você também pode fazer o Cambly. And basically, it's just examples of how to start a conversation in English. So some topics like that look like, of course, greeting and introductions. Oh, okay. So, if people are nervous, you have these examples here. And this is very beginner. And then intermediate conversation topics start looking like maybe, what is your dream job? Oh, okay. Yeah, so you can definitely start from the beginning and work your way up. O Cambly tá com uma super promoção de ano novo que eles estão dando 50% de desconto para todos os planos anuais até o dia 14 de janeiro. Então, se você é aquela pessoa que colocou como meta desse ano de 2002, esse ano novo, aprender inglês, aprimorar o seu inglês, aproveita essa promoção para vocês estudarem 6 meses de graça. Para você ganhar esse 50%, não se esqueçam de usar o nosso código que tá aqui na tela e o link que tá na descrição. Como eu e a Camila, a gente sempre fala, aprender um idioma, principalmente o inglês, pode abrir muitas portas para você, como conseguir um novo emprego, conseguir uma promoção no seu próprio emprego, ajuda muito nas viagens também e a fazer amigos. Agora voltando à história de Granada, eu cheguei na cidade já passando perrengue, eu fiz escala em Madrid, cheguei em Granada, quando eu cheguei em Granada percebi que a minha mala tinha quebrado. Poderia ter reclamado na companhia aérea para eles arrumarem, me darem uma nova, ou então até pagar um valor para arrumar a minha, mas a minha mãe tinha me falado que os voos e os ônibus até o centro da cidade, do aeroporto até o centro da cidade, eram meio que conectados, coordenados. Então quando chegava um voo, saía um ônibus, mas poderia ser que enquanto eu estivesse lá reclamando sobre a mala, saísse o meu ônibus e eu tivesse que esperar horas pelo próximo ônibus até o centro. Então eu resolvi não arriscar, até porque eu já tava cansada, eu queria chegar logo, eu queria ir pro hostel logo. Resolvi não reclamar e vi com a minha mala quebrada mesmo, fui pegar o ônibus. Quando eu cheguei lá, eu já encontrei o primeiro anjo da minha viagem, que foi um cara que me ajudou com a mala, porque a minha mala tava bem pesada. Ele olhou assim pra mim, olhou pra mala e já foi pegando a minha mala. Deixa que eu te ajudo. Aí eu agradeci, né, porque realmente a mala tava muito pesada, eu tinha levado roupa pro ano inteiro e eu acho que eu não ia conseguir colocar realmente a mala no ônibus. Aí entrei no ônibus e tava lá, maravilhada, muito feliz, muito emocionada de estar pela primeira vez na Espanha, na Europa. Eu nem sei quanto tempo foi do caminho do aeroporto até o centro da cidade, só sei que depois de um tempo eu cheguei na rua Gran Via, que é uma das ruas principais da cidade de Granada. Sinceramente é uma rua bem padrão aqui da Europa, mas foi a primeira que eu vi, então eu já fiquei muito impressionada, achei muito linda essa rua, e foi o momento que eu falei, mano do céu, eu tô na Europa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí desci do ônibus, peguei minha mala e fui seguir o passo a passo que minha mãe tinha escrito no papel pra eu chegar no hostel. Eu tô falando minha mãe toda hora e vocês devem estar pensando, meu Deus, ela era tão nova ou então tão perdida que a mãe teve que fazer tudo. Não, na verdade, minha mãe, ela tinha ido visitar minha irmã um ano antes, na verdade 6 meses antes. Então ela já conhecia a cidade, já conhecia o hostel e ela também se perdeu porque o caminho é meio estranho. Então, numa tentativa de me ajudar, ela fez esse passo a passo escrito. E eu digo uma tentativa porque realmente não me ajudou, eu me perdi do mesmo jeito. Gente, eu me confundi toda. Atravessei a rua Gran Via, que essa parte era fácil, né? Atravessei a rua, porque o ônibus, a parada do ônibus era do lado direito, eu tinha que atravessar até o lado esquerdo, aí andava um pouquinho, chegava na esquina. Aí na esquina tava escrito assim no papel, pegue a rua com várias lojas. Olhei pra direita, várias lojas, olhei pra esquerda, várias lojas, eu falei, gente,
qual é a rua com as lojas? Peguei a direita, óbvio que era a esquerda, fui pra direita, andei assim, aí falava, depois que você andou sei lá quantos metros, vira à esquerda, quando vira a primeira esquerda. Aí virei a primeira esquerda, cheguei no prédio que a Camila morava, ou seja, morava antes, ela já não tava lá mais. E seria o prédio que eu ia morar também. Aí eu percebi que eu tava no lugar errado, tinha um restaurante bem na frente do prédio, fui lá tentar perguntar a informação. Cheguei lá e perguntei pra eles se eles conheciam um hostel que eu tava procurando, todo mundo falou que não sabia onde era. Saí do restaurante, perguntei pra mais pessoas na rua, ninguém sabia. Aí comecei a me desesperar um pouco, porque eu tava andando muito devagar, 500 metros por hora, por causa da mala quebrada e pesada, e as ruas lá são todas de pedrinhas assim, então era difícil me mexer com a mala. Já tava ficando um pouco desesperada, já tava cansada, aí eu falei, bom, já que eu tô perdida, eu vou voltar pra Gran Via, que era a rua principal que eu tinha descido, e aí eu tento fazer o passo a passo de novo pra chegar no hostel. Quando eu fiz isso, dei um puxão na mala, gente. O lugar que tava quebrado, que é bem aquele lugar que você puxa a mala pra ela andar, ele arranhou meu braço e fez um ferimento que saiu bastante sangue, e eu tive cicatriz por anos esse dia. Aí tava lá eu com a mala pesada, sangrando, o braço sangrando, e com aquela cara de perdida, já queria chorar. Sabe quando bate aquele desespero, quando você tá sozinha? Eu fiquei tipo, gente, o que eu tô fazendo nesse país? Eu não conhecia tantos países ainda, eu conhecia só Estados Unidos, Argentina e México nessa época. Europa era a primeira vez. Tava um pouco perdida, tava um pouco desesperada. E aí encontrei mais um anjo na minha vida. Chegou um cara que aparentemente trabalhava num restaurante lá perto, e ele viu que eu tava um pouco perdida, viu que eu tava sangrando, viu minha mala, e ele falou, você tá procurando um rosto? Você tá perdida? E eu falei qual rosto eu tava procurando, e ele falou, eu vou te explicar como chega lá. Calma, eu já sei onde é o rosto. E ele me explicou como chegava, parecia que ele tava com um pouco de pressa. Ele estava falando muito rápido e sim, mexendo bastante quando ele tava falando. E parecia que ele tava no break dele, sabe? E aí, quando ele tava a ponto de ir embora, ele falou, quer saber? Eu vou te levar até lá. Pegou minha mala assim pelas costas, aquela mala pesada, e começou a andar com a minha mala e eu atrás dele. E ele falou que ia me levar até o hostel. Sabe aquela rua da esquerda, cheia de lojas? Ele começou a subir essa rua cheia de lojas. E aí foi que eu comecei a ver as placas do hostel. Foi nesse momento que eu fiquei aliviada, que ele realmente tava indo pro hostel. E claro que eu fiquei com medo nessa hora desse cara, mas eu tava tão cansada, eu tava tão desesperada já, meu braço tudo sangrando e tal, que eu falei, gente, só vou rezar que esse cara seja uma boa pessoa, que ele não faça nada com a minha mala, que ele não faça nada comigo, e vou esperar pelo melhor. Aí a gente chegou num beco, numa ruela, bem estranha, e ele falou, é aqui. Eu nunca fiquei tão aliviada na minha vida quando eu vi o recepcionista descendo e falando, ah, você tem uma reserva aqui do hostel? E eu falei que sim, ele falou o nome do hostel, e eu não sabia o que fazer com o cara. Eu não sabia se eu dava um dinheiro pra ele, 2 euros, 3 euros, sei lá. Não sabia se eu agradecia só, fiquei meio sem graça, e eu percebi que ele realmente não queria nada, ele só foi me ajudar. E eu achei que eu tinha que dar dinheiro pra ele porque eu tinha acabado de voltar do México, que é um país que tem muita gorjeta pra tudo. Se a pessoa fizesse isso no México, me ajudasse com a mala na rua, ele ia esperar uma gorjeta. Claro que não todas as pessoas, né, mas uma pessoa que trabalha lá no meio turístico de restaurante provavelmente ia esperar uma gorjeta como gratidão. O trauma foi tão grande, eu tava tão cansada e eu tava lá com sangue que eu falei, sério, eu só vou tomar um banho e vou descansar, vou dormir e não vou sair hoje. Fiquei uns 2 dias descansando, na verdade. Não sei porque eu tava com um pouco de falta de ar lá, tava muito cansado o tempo todo. Quando eu subi o morro eu já tava desse jeito, sendo que eu zoei a minha mãe, porque minha mãe falou, nossa, é difícil subir lá e tal. Eu falei, mãe, você é sedentária. E depois eu percebi que na verdade não é sedentarismo não, é que realmente as pessoas ficam cansadas subindo aquela cidade lá, porque as ruas são tudo no morro lá. Aí depois de descansar bastante, resolvi começar a fazer os tours da cidade. Eles tinham walking tour pela cidade, eles também tinham pub crawl, que é quando você vai de bar em bar e vai tomando shot, vai tomando cerveja com as pessoas, tinha que pagar acho que 15 euros na época. Eles também faziam jantar de comida típica, e em todas essas atividades eu tive que falar inglês. As pessoas que estavam lá não falavam espanhol. Claro que as pessoas que trabalhavam no hostel sim falavam espanhol, mas os turistas não. Eu conheci pessoas da Dinamarca, da Austrália, dos Estados Unidos, várias pessoas diferentes e todas só falavam inglês. Então nos primeiros dias foi muito bom falar inglês, porque era o idioma que eu sabia, era o idioma que eu me sentia mais confortável, mas quando eu saía eu tentava falar algumas coisas em espanhol, em restaurantes, em lojas e tal. E o meu espanhol não era lá aquelas coisas nesse momento. O espanhol que eu tinha nesse momento era o espanhol de um mês que eu tinha estudado no México. Inclusive foi nesse momento que eu percebi que esse contato diário que a gente tem com o idioma é muito importante e faz muita diferença. Um idioma que eu tinha tido contato desde pequena, que foi o inglês, eu consegui aprender muito rápido. Um idioma que eu quase nunca tive contato, que foi o espanhol, eu demorei mais, foi mais difícil pra eu saber o sotaque que eu tinha que fazer, a pronúncia que eu tinha que fazer, ou então até as expressões mesmo. Eu acho que demorei muito pra me sentir confortável
confortável com o espanhol. Como pessoa tímida também, eu tinha medo de errar, medo de passar vergonha. Então, muitas vezes eu não queria falar. E as poucas vezes que eu tentei falar, as pessoas às vezes não entendiam. Ou então, elas perguntavam de novo e isso me deixava um pouco sem graça. E pra entortar tudo, teve um dia traumático que eu lembro até hoje, perfeito, que aconteceu. Que eu fui pro restaurante e eu perguntei pro cara se eu já podia ordenar. Eu falei, já pode ordenar? Ordenar era pedir, né? Se eu posso pedir a comida já. E ele deu uma risada histérica, assim, rindo real da minha cara, falando: ordenar, vocês estrangeiros sempre acham que é só traduzir do inglês. Sempre fazem esse erro, sempre confundem essa palavra de order para ordenar. Aqui é pedir. E eu, tipo... Ok. E sabe, daquele jeitinho espanhol de ser muito direto. E eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca mais vou falar espanhol na minha vida. Meu espanhol tá péssimo, eu não vou falar mais nada. Sério, depois desse dia eu acho que eu fiquei uma semana sem falar espanhol, porque eu não queria passar por essa situação de novo, de alguém falar desse jeito comigo quando eu errasse, sabe? Já tinha vergonha de errar, e aí quando você errava, uma pessoa falava desse jeito. Aliás, um parênteses, mas só depois de muito tempo, quando eu fui morar no México de novo, é que eu descobri que ordenar sim está certo. Não tinha nada de errado no que eu tinha falado. O cara simplesmente não conhecia espanhol de outros lugares, no caso do México. Eles falam sim ordenar, não tinha problema nenhum, não tava errado, mas o cara fez questão de me falar que era pedir, de uma forma bem grosseira, assim, bem estranha. E eu fiquei anos da minha vida achando que ordenar tava errado, só pra depois chegar no México e falar ordenar por 4 anos seguidos, porque eles sim falam ordenar. Enfim, aí depois de alguns dias eu finalmente saí da bolha do hostel, fui finalmente conhecer pessoas que iam morar na cidade mesmo, intercambistas que iam fazer a universidade lá também. E quase todas as pessoas que eu conheci estavam na mesma situação que eu. Eles tinham o mesmo nível de espanhol que eu, 0 ou muito básico. Eles foram lá pra aprender, assim como eu também fui pra aprender espanhol. Então eram pessoas da Bélgica, da Alemanha, da Itália, da França, e ninguém falava espanhol. Ninguém falava espanhol bem, pelo menos. Mas, surpreendentemente, vários deles já sabiam inglês. Tinham inglês como o primeiro idioma estrangeiro que eles tinham aprendido. E eu acho que eu ficaria muito sozinha nessas primeiras semanas, teria bastante dificuldade de fazer amigos se eu não soubesse inglês. Uma coisa que era muito grande nessa época, em 2013, eram grupos de Facebook. As pessoas colocavam Erasmus 2013, Erasmus 2014, Granada, vamos dividir apartamento, vamos encontrar nesse lugar e tal, nesse bar, nesse restaurante. Então, nessa época, eu fui em vários grupos de intercambista, mas eu acabava sempre fazendo amigos com pessoas que falavam inglês. As minhas primeiras amigas eram 3 britânicas, depois alemão, enfim, sempre eu falava inglês. No primeiro mês eu falei inglês o tempo todo, mas meu objetivo em Granada era aprender espanhol. Então eu tinha que parar algum momento de falar inglês e trocar a chavinha e falar só espanhol, independente de estar errado, independente de ser mais difícil pra mim, independente de ser mais sofrido, porque eu tinha que aprender o idioma. Eu ia ficar um ano, eu não poderia ficar um ano inteiro falando inglês. E vocês devem pensar, nossa, que exagero, como assim ficar um ano no país e não aprender a falar? Vocês ficariam surpresos de saber que muita gente faz isso. Fica 1, 2, 10 anos no país sem aprender o idioma porque não tem contato com o idioma. Então, num belo dia eu falei, eu só vou falar espanhol a partir de agora. Não vou recorrer ao inglês, não vou mesmo. Vai ser só espanhol. E ainda bem que eu tomei essa decisão, porque depois de 5 ou 6 meses o espanhol tava muito melhor. Depois de um ano tava muito bom mesmo. E saber espanhol fez total diferença na minha vida. Então eu fiquei muito feliz mesmo que eu tomei essa decisão. Agora falando da faculdade, eu amei a experiência. Eu gostei muito do ambiente que tem lá na cidade e também dentro da faculdade. Gostei muito das aulas também. Eu escolhi matérias que eu não teria no Brasil. Então eu escolhi economia espanhola e mundial, escolhi vendas, que era mais ou menos marketing, escolhi francês, alemão e mais alguma outra matéria que eu não lembro. Sobre a cidade, está localizada em Andalucia, que é no sul da Espanha, tem uma localização perfeita, porque de um lado tem uma montanha que você pode esquiar, fazer snowboarding quando tá inverno, mas também tem praia. No verão eu fui várias vezes na praia, era apenas 1 hora e já tava na praia. Também tá perto de várias cidades muito legais, como Sevilha, Córdoba, Gibraltar. Também tá bem perto de Madrid, 4 horas e meia, e de Portugal também, 4 horas só de Portugal. Além da própria cidade ser um lugar espetacular pra gente turistar, tem a catedral, tem o Alhambra, que é um monumento mundialmente conhecido, tem bastante coisa legal pra turistar. E a melhor parte pra nós brasileiros e pra estudantes é que é uma das cidades mais baratas da Espanha. Na minha época era balada grátis, chupito, que é aquele shot, né, de bebida, 1 euro, tapas, 2 euros. Lá quando você pedia uma cerveja, eles davam uma porção, na verdade não era porçãozinha pequena, era um prato cheio de comida e você pagava só 2 euros. Em outras cidades da
da Espanha também tem tapa, mas às vezes você tem que pagar. Aliás, voltei lá em 2020 e as tapas ainda custavam 2 euros. Enfim, um paraíso, né? Ideal para estudantes. E é uma cidade que eles chamam universitária, tanto na Espanha quanto no resto da Europa é conhecida como isso, como uma cidade que recebe muitos estudantes universitários. E até os números provam isso. No próprio site da universidade eu vi 250 mil habitantes, 60 mil estudantes universitários e 20 mil pessoas que trabalham na universidade. Pesquisadores, docentes, pessoas que trabalham na administração ou então nos serviços. E eu também fui morar no mesmo prédio de estudantes que a Camila morava. Ela me falou que era a melhor localização possível, que era muito bom, maravilhoso. Então eu nem precisei fazer aquela busca de apartamentos que a Camila fez, aquele sofrimento de buscar apartamento, não precisei. Simplesmente já sabia que ia morar nesse prédio. No primeiro semestre eu dividi o apartamento com um alemão, com uma francesa e com uma italiana. Nosso idioma em comum, pelo menos no começo, era inglês. E a gente tinha problemas normais de convivência. Por exemplo, o alemão sempre pegava uma coisa minha sem pedir, de comida e tal. Ou então algumas coisas a gente não queria limpar, mas nada grave, era tranquilo, só alguns choques culturais pequenos. Mas no segundo semestre só ficou a francesa e os dois voltaram pra casa. E no lugar deles entrou uma britânica e uma alemã. E, gente, foi aí que o inferno começou. Era muita imundície, muita sujeira. Era assim, caos total, não gosto nem de lembrar. Era lixo de 2 semanas juntando bicho, uma vez até juntou larva, mandaram foto no grupo. Era micro-ondas que nunca lavavam. Era panela que tava suja e guardava no armário como se estivesse limpo, porque limpava igual... Gente, era muita coisa. Aliás, tinha um papel na geladeira com as atividades de quem ia limpar o quê. E não sei porque meu nome aparecia com mais frequência que todo mundo. Elas dividiam bem certinho as atividades. Também faziam festas, deixavam 2, 3 dias no chão da sala, um nojo. Sabe quando a pessoa vai pra sua casa e derruba a bebida no chão e fica tudo cinza? Era assim que elas deixavam por 2, 3 dias. Só que o problema é que o meu quarto era bem grudado na sala. Então eu sempre tinha que passar pela sala pra entrar no meu quarto e meu pé assim, ó, grudava no chão. E elas, muito bonitas, o quarto das 3 era antes da sala, pelo corredor. Então pra elas, tanto faz que tava 3 dias lá nojento que elas nem olhavam, elas nem viam. Enfim, bem complicado morar com pessoas que têm noção de limpeza, noção de bom senso, bem diferentes do que o nosso, né? A convivência até com pessoas da nossa família já é complicada, imagina com pessoas de outros países, com culturas diferentes, pessoas que não te conhecem, que não estão nem aí pra você, porque eu sinceramente não virei amiga delas depois. Eu virei amiga do pessoal do primeiro semestre, mas o pessoal do segundo semestre eu quase não via esse povo porque eu queria ficar longe da casa de tão suja que era. Mas eu diria que apesar dos perrengues, apesar do choque cultural, da convivência, dos problemas, eu não mudaria nada do meu ano em Granada. Eu nunca tinha tido contato com tantas culturas, tantos idiomas no mesmo lugar. E pra mim isso foi algo único, algo incrível. E outra coisa que me impressionou muito foi essa facilidade de viajar, por tudo ser tão perto, tão barato. Em um ano eu conheci tantos países, eu conheci a França, conheci a Alemanha, conheci Grécia, Croácia, Montenegro. Conheci um monte de lugares que agora eu não lembro da minha cabeça, mas só em um ano, mesmo tendo dinheiro de estudante universitário, eu ainda assim consegui fazer muitas viagens, conhecer vários lugares aqui na Europa. E eu acho que essa é uma das maiores vantagens quando você vem estudar aqui, porque você vai conhecer sim o país, mas você pode conhecer vários outros diferentes, e isso eu acho muito legal, muito incrível. E eu acho que é o que faz a Europa muito especial como destino para você fazer intercâmbio. Então, gente, se vocês puderem fazer, façam. Recomendo muito o intercâmbio universitário aqui. Se você já se formou na faculdade, você pode fazer um mestrado aqui, pós-graduação aqui. Tenho muitos amigos que estão com 25 anos, 28 anos fazendo pós-graduação aqui. Tenho amigos que foram para Londres, tenho amigos que foram para Madrid, tenho amigos que foram para Paris. Pesquisem, porque eu sei que tem muita bolsa aqui, tem muita oportunidade para as pessoas estudarem aqui. E eu quero terminar esse vídeo dizendo que Europa era um sonho distante para mim. Eu achava que sim, eu ia conhecer a Europa, mas quando eu tivesse, sei lá, uns 30 anos, que é a idade que eu tenho agora, e não aos 19 anos, não na época da universidade. Aliás, a universidade nunca passou pela minha cabeça, eu nem imaginava que seria possível fazer uma universidade lá. E foi uma experiência que abriu meus olhos para tantas coisas que eu nem imaginava, aprendi tantas coisas novas, experimentei tantas coisas novas. Eu acho que eu nunca vou esquecer as coisas que eu passei por aqui. Realmente é um lugar muito incrível, muito especial, de muita cultura e muita história. Eu espero de verdade que algum dia vocês tenham a oportunidade de vir pra cá também. Eu espero que algum dia vocês coloquem no plano de vocês de fazer uma universidade aqui, fazer um intercâmbio aqui. Se não for um intercâmbio, que vocês venham pelo menos visitar algum dia. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação de vídeos novos. Seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, ManchaBR. E fico por aqui. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Viver com tanta liberdade de conhecer tantas culturas, pessoas, lugares, comidas, climas, permitiu mudar a cabeça e abrir meus olhos outra vez. Volto ao meu querido Brasil em menos de uma semana com outros olhos, ideias, vontades, coração, cabeça, saudades, lembranças e não poderia estar mais feliz por isso. Foi o que eu escrevi quando eu voltei em 2014, depois de um ano na Espanha.